Posso te fazer uma pergunta? Você se lembra quando foi a primeira vez que você deixou de ser um pedacinho de quem você realmente é? Eu me lembro. Vou compartilhar com vocês. Eu tinha 10 anos e eu mudei de estado. E a partir dali, a minha família toda, assim, né, ficou separada. Mas a partir dali, eu comecei a entender que toda vez que eu abria a boca pra falar, as pessoas riam. As pessoas riam do meu jeito, as pessoas riam do meu sotaque. E eu comecei a me calar cada vez mais. Eu era muito extrovertida, conversava muito, gostava de cantar, de dançar. Mas quando eu mudei de estado, eu percebi que o silêncio seria melhor pra mim, sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que a identidade, a mudança de identidade, ela acontece de uma vez, né? Ela acontece sim, de uma hora pra outra. Mas não é. Primeiro você começa a falar menos, a dançar menos, a cantar menos. E aos poucos aquela menina que era tão extrovertida, ela começou a ficar tímida, começou a mudar de identidade, começou a querer agradar as pessoas, porque ela sentia que se ela agradasse mais, as pessoas não iam rir tanto dela, né? Então ela começou a mudar ali a personalidade dela. E cada vez mais ela foi mudando, foi se adaptando às pessoas, foi se adaptando ao jeito, foi parando de sonhar, deixando que as pessoas levassem ela, né, até onde ela achasse que seria legal. E nessa época, passados ali meus 10 anos, a minha adolescência toda, eu não fiz amizade, porque todas essas pessoas que se aproximavam de mim, na verdade, depois eu percebi, né, que a maioria das pessoas, foram pouquíssimas amizades que eu fiz, mas a maioria das pessoas, elas se aproximavam de mim pra rir mesmo, pra caçoar, pra rir da minha cara, pra depois ir lá e ter assunto pra conversar com outras pessoas, sabe? Antigamente não existia esse negócio de bullying, de que isso não pode. Então as crianças faziam o que queriam e era tudo muito aberto. Não que isso não tenha me ensinado algo. Isso pra mim hoje, e eu percebo que isso me ensinou algo muito importante. Mas na época eu sofri demais, eu sofri muito. Então hoje eu percebi que naquela época fez com que eu me calasse, que eu virasse uma pessoa que eu não era. Eu tentei agradar todo mundo, me calei demais, deixei de sonhar, deixei de contar meus sonhos para as pessoas, porque imagina, você falar só por falar, as pessoas já riam do seu sotaque e você vai contar um sonho. Então aquilo tudo ali para mim foi muito difícil. Tanto que eu demorei anos para falar sobre isso. Por quê? Porque para mim era como se fosse uma vergonha, sabe? Eu ter passado por isso, mesmo eu sendo vítima, vamos dizer assim, eu ainda sentia vergonha de contar a minha história. Tanto que tem muitas pessoas que não sabem que eu sou de outro estado, porque eu ficava me escondendo, literalmente, eu me escondia. As pessoas perguntavam, você não é daqui, né? Você é de fora e tal. E eu ficava assim, não, eu nasci aqui, sabe? Pra não rirem de mim, pra não rir daquela criança, porque aquela criança, ela sofreu tanto que ela gerou um bloqueio na vida dela, que ela falou assim, até aqui vocês vão rir, mas daqui acabou, ninguém vai rir mais de mim. E eu criei um bloqueio. E aí agora, gente, na vida adulta, que eu tô buscando por autoconhecimento, buscando por entendimento mesmo, que eu voltei ali pra tentar entender o que aconteceu naquela época. E aí eu fui lá, naquela menina, em meditação, resolvi ir lá conversar com ela. E, por incrível que pareça, eu sempre achei que ela estava bem resolvida, sabe? Ela estava se virando, mas ela se virou do jeito que ela conseguiu se virar, né? Ela deu o jeitinho dela, ela deu um jeito, sabe? Pra sobreviver àquilo tudo. E é o que acontece com muita gente. Por isso que eu perguntei, eu posso te fazer uma pergunta? Você se lembra quando foi? Para que gere essa reflexão em você. Porque muitas vezes a gente acha que o problema está em certa área da nossa vida.
E essa área não desenvolve por um bloqueio que aconteceu em algum momento. Claro que a gente não tem um bloqueio na vida, mas a gente precisa buscar a origem dos bloqueios da nossa vida. Eu identifiquei que essa menina estava sofrendo naquela época, eu sempre soube disso, mas não tinha ainda atinado na minha cabeça de que aquele momento traria outras dificuldades ligadas a isso que eu nunca poderia imaginar. Por exemplo, gravar um vídeo aqui para vocês. Eu sempre tive muita vontade de vir aqui gravar, inclusive já gravei outros vídeos, tenho outros canais, mas eu sempre apagava depois, porque eu ficava com medo das pessoas rirem, das pessoas verem meu vídeo e depois o que elas vão falar. E aí eu fui buscar, gente, mas o que é isso? De onde que partiu isso, sabe? Eu assisto tanto vídeo de tantas pessoas falando e eu não fico rindo delas. Eu quero o conteúdo, eu quero entender, tanto que tudo que eu aprendi foram de vídeos, de livros das pessoas que tiveram coragem de se expor e eu aprendi com elas. Então, por que não? Porque eu tenho esse bloqueio. E aí, quando eu fui lá naquela menina, que comecei a contar, né? Eu fui lá naquela menina em meditação, eu encontrei ela abraçada com os joelhos assim, de cabeça baixa, e pensativa, assim, triste, sabe? Eu cheguei em meditação, tá, gente? Tudo isso em meditação. Cheguei, conversei com ela e perguntei pra ela, né, como que ela tava e tudo. Falei com ela que eu tava ali agora, que ela não precisava mais se esconder, que aquelas pessoas que estavam rindo dela eram crianças, igual ela, que não sabiam o que estavam fazendo, que muitas vezes foi a criação que elas tiveram, elas não têm noção, e que muitas dessas crianças já estão adultas hoje e que podem precisar até mesmo dela, para ajudar da voz dela, que ela não precisava mais esconder a voz dela, que ela não precisava mais esconder quem ela era, e que ela poderia ser feliz, que ela poderia ir atrás dos sonhos dela e conversei, sabe? E aí foi um momento assim que eu fiquei bem amiga dela, perguntei pra ela o que ela queria de mim. Falei, o que você quer de mim? O que você quer me ensinar com isso tudo? Sabe? O que você quer que eu faça por você? E aí me veio tudo meditação, né? Mas me veio uma palavra, amiga, ser minha amiga. E aí eu falei pra ela assim, que a partir daquele momento que nós seríamos amigas, que ela não precisava ficar sem amiga, que eu estaria lá por ela, pra ela, e porque ela precisasse de mim, ela poderia contar comigo, porque eu já vivi tudo que ela viveu e eu sei exatamente o que ela tá passando, e que a partir dali nós seríamos amigas, que eu estaria sempre com ela e que ela poderia me chamar quando ela quisesse. E aí ela me abraçou, levantou, e a imagem que hoje eu tenho dela é dela me dando um tchau com um sorriso. Ela não tá mais de abraçando os joelhos de cabeça baixa, ela já tá me dando tchau ali com um sorriso de tipo assim, agora eu tenho alguém, sabe? E eu achei esse momento muito importante, tanto que hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra contar pra vocês, porque eu achei essa experiência muito legal e me trouxe aqui pra falar com vocês que é possível, sabe? Identifica o que aconteceu em algum momento da sua vida, o que aconteceu, volta lá. E sabe como que eu consegui chegar nesse ponto? Problemas foram acontecendo na minha vida e eu queria identificar o motivo desses problemas estarem acontecendo na minha vida de forma repetida. Ciclos que se repetiam de tempo em tempo, aquele ciclo se repetia e nada, por exemplo, um tempo eu ficava legal, tava tudo ótimo, e depois aquele ciclo voltava a se repetir. E eu tenho que parar com isso, esse ciclo tem que se encerrar, o que tá acontecendo? E aí eu fui buscar entendimento, por que aquele ciclo se repetia. Eu achava que esse ciclo se repetia devido a um trauma de infância antes disso tudo, que pode ter a ver também, mas que me levou a esse momento, né? Eram ciclos assim, que passa 3 meses, 4 meses, tudo ok, depois bagunça tudo. E também ciclos de 7 em 7 anos acontecia alguma coisa. E aí eu falei, gente, isso tem que parar, isso tem que acabar. Foi quando eu comecei a buscar ali
o que que me levava a fazer aquelas coisas? O que que eu estava buscando? O que que eu buscava, por exemplo, iniciando um projeto e não terminando? Por que que eu iniciava e eu não terminava? Por que que eu queria, que eu sempre estava colocando a culpa em alguém, né? Buscando colocar a culpa em alguém, me vitimizando por algum motivo. Por que que a minha vida financeira não fluía da forma que eu gostaria? E eu sempre estava buscando, por exemplo, a vida financeira, eu sempre estava buscando resolver em algum lugar, abrir uma empresa, ou trabalhar normal, né, CLT, ou fazer algum projeto, ou, sabe? Então eu estava sempre buscando. E aí, quando eu fui ver esses ciclos todos, tudo que acontecia, seja financeiro, tudo, seja financeiro, seja profissional, seja qualquer coisa da minha vida, eu estava buscando segurança. Eu identifiquei isso, que eu estava buscando segurança. Então, tudo que eu fazia era porque eu estava buscando segurança. Tá. E aí, onde que está a minha segurança? Não vai estar em coisas, não vai estar em pessoas, não vai estar no meu emprego. E aí eu identifiquei que eu precisava resolver dentro de mim. Resolver que essa insegurança dentro de mim. E lá no ponto onde foi o lugar que eu me senti menos segura, que eu me senti mais vulnerável, sabe? Que eu senti que as pessoas, que eu não podia confiar nas pessoas, que eu senti que eu não tinha amizades verdadeiras, que eu senti que não tinha ninguém ali para me proteger. Onde foi? Qual foi a primeira vez? Eu identifiquei um outro momento também, que depois, mais pra frente, eu conto pra vocês. Mas esse foi o que mais me fez enxergar os bloqueios que trouxeram tudo pra vida adulta. Os bloqueios de não querer falar em público, de achar que as pessoas vão rir, de medo de julgamento, sabe? Então, olha só. Uma coisa que eu nunca imaginaria que fosse eu buscando segurança ter a ver com eu não falar em público ou eu não querer me expor. Eu busquei lá e trouxe esse momento, vídeo, mas é isso, é a gente buscar primeiro, o que tá te travando hoje na sua vida? O que tá te travando? Qual que é o lugar que você sempre volta, que não caminha, que fica ali travado e que você fala, gente, mas o que tá acontecendo? Por que isso sempre acontece comigo? E aí, eu vi uma pessoa falando na internet, falando assim, olha, você, não me lembro quem foi, se alguém viu o vídeo e quiser identificar quem foi, a pessoa falava assim, você vai voltar como se você fosse o seu eu superior, você vai subir em meditação e vai imaginar aquele ser que é você lá e o que você, como eu superior, quer ensinar para aquele euzinho que está lá embaixo aprendendo de virtude com aquela situação. Aquela situação quer ensinar aquela pessoa a ter qual virtude? Você está repetindo um ciclo, toda vez a mesma coisa, você repete a mesma coisa. Qual que é a virtude que aquele seu eu superior quer te ensinar, fazendo você passar por essa situação? Eu tô passando por isso, porque até hoje eu não consigo perdoar a pessoa, sei lá, perdoar aquela pessoa. Me dá um negócio no coração, eu não consigo, não vai pra frente. Aí, então, eu tenho que perdoar aquela pessoa para eu poder seguir. Às vezes o perdão, ele não é você trazer a pessoa para dentro da sua casa, você voltar a ter uma relação, fingir que nada aconteceu. Não, é você seguir sua vida e, independente do que aconteceu, você não guardar mais rancor, sabe? Você orar pela pessoa, você em meditação, pedir desculpa em meditação,
sabe? Você não precisa muitas vezes ir direto na pessoa e resolver o problema. Muitas vezes na oração mesmo já se resolve, sabe? Às vezes é uma pessoa que você pensa assim, nossa, eu tinha que trazer ela pra dentro da minha casa pra eu cuidar dela, porque eu devo minha vida a essa pessoa. Não, talvez você ajuda de forma indireta, sabe? Às vezes a pessoa não vai nem saber que você tá ajudando. De forma indireta, você vai lá, ajuda, faz alguma coisa e segue sua vida. Muitas vezes a gente guarda algumas coisas e a gente não quer mudar. Não quer mudar, não quer. Aquilo ali parece que é um negócio que a gente pega pra gente, guarda e que isso é meu e não solto. E quando a gente tem apego a qualquer coisa, a bens materiais, sabe, a emoções, a qualquer coisa que a gente não solta, a gente não abre o espaço para Deus trazer o que realmente Ele quer entregar pra gente. Então isso tudo me trouxe um entendimento de que eu posso ser quem eu sou, eu posso ser quem eu nasci para ser. Deus não quer me ver triste, Deus não quer ver você triste, mas Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, talvez a sua história não seja igual a minha. Alguém não tenha rido do seu sotaque, alguém não tenha rido, né, dos seus sonhos, mas pode ser outras coisas, sabe? Que te bloquearam, que te fizeram travar em algum momento na sua vida. Então eu quero que você saiba que Deus não te fez para ficar calado, Deus não te fez para ficar escondido, Deus não te fez para ficar escondida, para ficar calada, para ficar agradando as pessoas que não te querem bem. Tem muitas pessoas que não querem a gente bem, principalmente quando nós somos do bem, né? Existem muitas pessoas que não querem. Então, não fica esperando a aprovação de pessoas. Você já foi aprovada, já foi aprovado por Deus. Deus te fez para viver essa vida de uma forma leve, de uma forma plena, em abundância, em prosperidade. E hoje eu acredito assim que Deus não desperdiça nenhuma história, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Então, a gente só precisa se lembrar quem a gente era antes do medo, quem a gente era antes da vergonha, quem a gente era antes daquela injustiça. Quem você era? Quem você era antes de pensar que precisava se esconder. Eu espero que Deus desperte em você aquilo que você nasceu para ser.